Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Bom dia, que a graça do Senhor envolva a tua vida, que você possa ter acordado hoje cheio de entusiasmo. E cheio de entusiasmo significa ser cheio de Deus. E hoje eu quero falar, primeiro, que o Evangelho é uma boa notícia, e o Evangelho foi escrito por uma pessoa simples, para as pessoas simples, e o Evangelho é muito simples. Nós temos que ter a capacidade de extrairmos do Evangelho o melhor para a nossa vida, trazê-lo para o nosso cotidiano, trazê-lo para o nosso dia a dia, fazer do Evangelho o nosso estilo de vida. E então nós vamos encontrar paz para a nossa alma. Eu quero ler hoje um salmo que é conhecido de todo mundo, mas que hoje ao ouvir, ele possa trazer um significado diferente ao teu coração, que ele possa trazer à tua vida um significado diferente, que realmente você tenha uma transformação de vida. Quem escreveu esse salmo foi Davi. E Davi, ele escreveu a maioria dos salmos, ele escreve com muita propriedade de quem realmente viveu aquilo. Davi escreve palavras, que as palavras que saem, que as letras que saem dessas escrituras, elas trazem vida ao nosso coração. E para que traga vida ao nosso coração e que nós possamos exalar essa vida, tem que se tornar estilo de vida, tem que se tornar uma prática em nós. Então que hoje você possa realmente começar a viver esse salmo. E eu vou ler para você agora. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então aqui nesse salmo nós vemos duas coisas. Primeiro, nós vemos a figura de um pastor e depois nós vemos a confiança daquele que se diz ovelha, né, desse pastor. Eu quero primeiro falar para você que Jesus, permanentemente, Ele é o nosso pastor. A Bíblia diz que Ele é o guarda de Israel, que Ele não dorme e nem dormita. Ele está sempre de vigia. A hora que você precisar desse pastor, seja durante o dia, seja durante a noite, aonde quer que você esteja, Ele está pronto para responder ao teu clamor. Permanentemente Ele cuida de você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles percorrem toda a terra para se fazer forte com aqueles cujos corações se voltam para Ele. Nesse momento, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Permanentemente Ele é o teu pastor. As ovelhas, muitas vezes elas estavam no deserto e o pastor precisava ficar ali 24 horas porque não existia naquele tempo, aqueles cercados, né? Durante um tempo não existiam os cercados para estarem protegendo as ovelhas de saírem ali do controle do seu pastor. Então o pastor cuidava delas durante todo o tempo, 24 horas. Assim é o nosso Senhor, assim é o nosso pastor. Jesus, Ele permanentemente, Ele é o nosso pastor. Ele tem condições de cuidar de você em todo o tempo, aonde quer que você esteja. Os olhos dele estão sobre a tua vida e isso nos traz segurança. A ovelha, ela é um animal muito sensível. A ovelha, ela está suscetível a animais ferozes. E nós vemos que quando Davi, ele fala com muita propriedade a respeito disso, ele era um pastor de ovelhas também. E por algumas vezes ele livrou as suas ovelhinhas do urso e do leão.
Ele tirava as ovelhas ali do alvo daqueles que eram animais que queriam devorá-las. Assim é o nosso Senhor. Por mais que você esteja correndo perigo, se Jesus for o teu pastor, Ele vai cuidar de você permanentemente e você não precisa temer, seja de dia ou seja de noite. Você não precisa temer o espanto noturno, você não precisa temer aquela seta que vem ao meio-dia, como diz o Salmo 91. Você pode se tranquilizar, porque Ele sempre está cuidando de você. Algo que nós sempre repetimos para nós mesmos, porque nós sabemos que como seres humanos nós somos muito sensíveis também, como as ovelhas são, né? Nós temos uma tendência à queda. As ovelhas, quando elas caem, dependendo de como elas caem, elas não conseguem se levantar sozinhas. Precisa o pastor ir lá e levantá-la. Quando elas estão feridas, elas precisam ser carregadas no colo do pastor. Assim somos nós também. Quantas vezes nós não conseguimos nos levantar sozinhos de algumas quedas que nós sofremos. Quantas vezes nós sofremos quedas emocionais e não conseguimos dar a volta. Nós precisamos que o Senhor nos levante. E a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus pode levantar você. Se você está caído, se você está caída nesse dia, Jesus, se você fizer dele o teu pastor, ele pode te levantar. Você nunca está sozinho. A hora que você precisar, Ele está à tua disposição. Você pode correr para os braços dele. Você pode descansar nos braços do Senhor. Em segundo lugar, Jesus, Ele é poderosamente o nosso pastor. A Bíblia diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. O trabalho do pastor é o bem-estar das suas ovelhas, é realmente suprir todas as nossas necessidades. Jesus está falando para você: eu posso tudo, eu tenho tudo, eu quero suprir cada uma das tuas necessidades. Muitas vezes você pode dizer: mas eu tenho falta de tantas coisas. Mas a nossa confiança tem que estar nesse pastor. Nós sabemos que a palavra do Senhor, nós alcançamos as promessas do Senhor por crermos na sua palavra, por termos fé na sua palavra. E fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Então, aquele que tem certeza no seu coração, ele nunca vai duvidar que Deus vai prover as suas necessidades. Seja o que for, em qualquer tempo, mas lembre-se, são as nossas necessidades. Muitas vezes nós pedimos coisas ao Senhor que estão totalmente fora do propósito do Senhor. Pedimos muitas vezes coisas ao Senhor que, se nós obtivermos, se Deus conceder essas coisas a nós, nós vamos nos desviar. Por quê? Porque muitas vezes nos apegamos muito a essas coisas e o nosso coração se desvia. Realmente creia no Senhor, que tudo aquilo que é bom para você, Ele vai suprir. Ele é a fonte da vida. Se você tem sede, realmente você pode ser suprido com essas águas da vida. Se você tem fome, o Senhor Jesus diz: olha, eu sou o pão que alimenta, eu sou o pão da vida. Realmente, quando nós estamos nele, nós não temos sede, nós não temos fome, a nossa alma se torna saciada, nós estamos com aquela sensação, sabe, de vida plena. A Bíblia diz também que Jesus Cristo, Ele sara, Deus sara todas as nossas enfermidades. Ele é chamado de Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. Nós sabemos que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é maravilhoso. Nós sabemos que quando nós estamos aflitos e cansados, nós sabemos que tem um convite para nós. Venha a mim, Jesus diz, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, todas as nossas necessidades são supridas nele. Ele pode todas as coisas. Ele tem tudo aquilo que pode suprir as nossas necessidades. Ele é poderosamente o nosso pastor.
E nós temos que fazer dele, nós temos que fazer de Jesus Cristo esse pastor que pessoalmente ele é o meu pastor. Lembre-se que Davi, ele disse, olha, o Senhor é o meu pastor, é o meu pastor e nada me faltará. Nós precisamos ter uma experiência pessoal com o Senhor. Nós precisamos que a palavra de Deus se torne uma prática na nossa vida. E para isso, realmente, nós precisamos desejar, nós precisamos pedir, nós precisamos confessar pessoalmente a Ele. Senhor, eu preciso que Tu sejas o meu pastor. Nós precisamos trazer essa realidade à nossa vida. Nós vemos que quando Davi fala, ele diz assim, olha, ele me leva aos pastos verdejantes, ele refrigera a minha alma. Então isso é lindo, ele me conduz. Qual é o trabalho do pastor? É conduzir as suas ovelhas. E qual é o trabalho da ovelha? É seguir o seu pastor. Por isso nós precisamos fazer de Jesus Cristo o nosso pastor pessoal. Pessoalmente, ele precisa ser o nosso pastor. E nessa hora, nós queremos fazer uma oração com você, onde realmente você vai querer isso, vai desejar isso e vai falar isso para o Senhor e vai receber isso no teu coração e você vai ver que é possível nós termos uma experiência com o Senhor. Que Deus não é um Deus que está lá longe, lá no céu, alheio a tudo o que está acontecendo a cada um de nós, muito pelo contrário, Deus nos ama e Deus quer estar perto de nós. Nós precisamos ter uma dependência total do Senhor. Eu já ouvi falar quantas vezes, eu não oro, colocando detalhes para Deus, porque Deus, são detalhes tão pequenos que Deus não se importa com esses detalhes. Deus se importa com cada detalhe na nossa vida. Ele quer que todas as nossas ansiedades sejam colocadas diante do Senhor pela oração, pela petição. Nós sabemos que oração é a comunhão com Deus que se relaciona. E quando eu oro ao Senhor, eu não preciso ir a Ele com coisas decoradas. Não, eu me relaciono com Ele pessoalmente. Eu tenho condições, eu tenho hoje realmente o caminho aberto através de Jesus Cristo para me achegar a Deus através de Jesus, colocando todas as minhas necessidades de uma forma pessoal, de uma forma realmente transparente, com o coração totalmente aberto ao Senhor. E é dessa maneira que eu quero que você se achegue ao Senhor agora, nessa oração que nós vamos fazer. Queria que você fechasse os teus olhos. Em primeiro lugar, você vai entregar a tua vida a Jesus. Vai dizer, Deus, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu pastor. Essa experiência pessoal com esse pastor. Amém? Fecha os teus olhos e nós vamos estar orando. Senhor, nessa hora nós reconhecemos que o Senhor, que Jesus é permanentemente o nosso pastor. Que Ele não dorme, que Ele não dormita, e que Ele é poderosamente o nosso pastor, que Ele pode suprir cada uma das nossas necessidades. E agora, nós queremos fazer desse pastor o nosso pastor pessoal. Nós queremos que pessoalmente Jesus seja o nosso pastor. Deus, eu quero Te apresentar cada uma dessas pessoas que está fazendo essa oração. E eu quero confessar junto com elas, Jesus, vem ser o nosso pastor. Nós abrimos o nosso coração agora, queremos realmente entregar a nossa vida ao Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o nosso pecado, o pecado da incredulidade tem nos afastado de Ti, mas nessa hora nós queremos, de coração aberto e totalmente transparente, entregar a nossa vida ao Senhor, comunicar ao Senhor que nós temos muitas necessidades. Necessidade, Senhor, nós temos sede, Senhor, nós temos fome de Ti, nós precisamos estar saciados na nossa alma, em todo o nosso ser, nós precisamos de cura, nós precisamos de restauração, nós precisamos, Senhor, ó Deus, de uma provisão financeira, Senhor, ó Deus, para cobrir muitas vezes aquelas faltas, Senhor, aquelas dívidas, Senhor, e nós nessa hora colocamos tudo diante do Senhor, e eu peço, Senhor, vem suprir cada uma dessas necessidades, porque a partir de agora nós queremos ser ovelhas do Teu pasto, em nome de Jesus. Eu quero abençoar essas pessoas, Pai, que elas possam Te conhecer pessoalmente, poderosamente e permanentemente, em nome de Jesus. Amém e amém.
No programa de hoje, nós falamos sobre o Salmo 23, que Jesus é o meu pastor. E nós resumimos essa palavra dizendo que Jesus é um pastor pessoal. Pessoalmente, Ele é o meu pastor. Permanentemente, Ele é o meu pastor. E poderosamente, Ele é o meu pastor. Venha saber mais sobre esses assuntos maravilhosos que vai trazer descanso à sua alma através das nossas celebrações. Siga-nos através das redes sociais e que hoje você faça de Jesus o teu bom pastor. Um ótimo dia para você e até o próximo programa, se Deus quiser. Easier to be, easier to be me. It's hard to believe